Bom, nosso tema hoje é o tempo no filme. As possibilidades são bem fáceis de entender e a grande sacada é pensar como que elas contribuem para o nosso entendimento da história, das problemáticas, dos temas que são abordados, das caracterizações feitas, enfim. Em relação a tempo no filme, tem um filme em particular que eu acho genial, porque ele trabalha de um modo totalmente inverso. Ele nos dá a vida real do personagem e por isso mesmo ele levou 12 anos para ser filmado. Eu estou falando do filme Boyhood, da infância e juventude, em que a gente acompanha a história de um menino de 6 anos quando ele entra na escola, até os seus 18 anos quando ele entra na faculdade. Então, uma vez por ano, a equipe e o elenco, sempre foi o mesmo elenco, se reunia, né, para filmar por uns 3 dias mais ou menos a continuação da história contada por sobre este menino. Então o resultado foi um trabalho belíssimo, porque a gente tem realmente um retrato real do que é crescer e foi muito bem aclamado pela crítica. Agora, ainda falando sobre uma introdução sobre a questão do tempo no filme, para quem quer ver filmes que realmente têm a temática do tempo real neles, né? O tempo do filme é o tempo da história. Eu vou dar 3 sugestões rápidas de diferentes gêneros para tentar atender os diferentes gostos aí do pessoal. Uma sugestão é Corra, Lola, Corra, que a gente tem 3 versões, né, 3 desdobramentos para o que poderia acontecer com aquela personagem, que tem 20 minutos para ajudar o namorado, então a gente tem 3 vezes esses 20 minutos mostrando o que poderia ter acontecido. A outra é Enterrado Vivo, em que o fato de o tempo do filme ser o tempo da história exatamente contribui muito para essa sensação de claustrofobia causada porque ele foi enterrado vivo, né? Você realmente não vê a hora do filme acabar. E o terceiro exemplo é o Antes do Pôr do Sol, um romancezinho que a gente tem um casal se reencontrando depois de alguns anos e eles têm exatamente o tempo do filme para botar em dia a conversa de um relacionamento que na verdade não aconteceu. Bom, agora eu vou falar formas de o tempo ser realmente tratado nos filmes. Isso é incrível, as possibilidades são bem variadas e é muito legal o que dá para ser feito. Vejam só. A primeira coisa que eu vou falar é a dilatação do tempo através do ritmo, ou seja, você altera, o cineasta, né, altera o entendimento, a percepção do tempo, dilata ele, né, de algum modo. Então, acaba distorcendo, né, nosso entendimento e isso já pode apontar para problemáticas que o filme vai tratar. Um exemplo maravilhoso é a abertura do filme Melancolia, em que a gente tem cenas super lentas acontecendo, e isso já nos sinaliza questões que o filme trata, que são o fim do mundo, quanto tempo a gente tem por aqui, a melancolia, a depressão, várias coisas assim. Então, um exemplo maravilhoso, acompanhem aí na tela. Bem, outra possibilidade é o contraste do tempo, utilizando a técnica de montagem que eu falei em outro vídeo, da alternação. Então,
essa montagem alternada, você consegue fazer uma brincadeira genial com o tempo, que é o seguinte: ter uma cena que parece que se desdobra muito rapidamente e outra que é muito lenta, por exemplo. Porque aí você pode perceber como cada personagem está, como cada personagem reage, como cada personagem se sente, né? Então ela pode te colocar ritmos diferentes, embora a situação esteja acontecendo ao mesmo tempo. Então vejam esse caso aqui do Pulp Fiction. É o momento que o personagem do John Travolta percebe que a Mia, né, tá tendo uma overdose, e aí ele liga para o amigo dele. Observem que para a cena é bem frenética, o tempo está muito acelerado porque ele não tem tempo a perder, ele está correndo contra o relógio para tentar salvar a menina, e para o outro, até o piscar de olhos dele é devagar. Então fica um exemplo bem bacana. Vejam aí. Don't fucking die on me, Mia! Answer. Sandy, have you got the ring? Why, certainly. Join hands, you lovebirds. Fuck you, Lance! Answer! Now what do you say? I give up on Marion. Oh. Vance! The goddamn phone's ringing! Oh, Mr. Bevan, please. I can hear it. Hello? Lance! Vincent! Bem, além da dilatação do tempo pelo ritmo, né, que eu falei antes com melancolia, também dá para dilatar o tempo com a justaposição da ação. Então, o que isso seria? Seria filmar de um modo que você fica parecendo que a cena na vida real levaria bem menos tempo do que ela aconteceria, e você coloca várias coisas acontecendo juntas para prolongar uma coisa que seria rápida na vida real. Assim, você acaba agregando um valor dramático muito grande, porque, por exemplo, uma açãozinha que levaria, de repente, 1 minuto, ela é dilatada com a justaposição de ações, porque você mostra diferentes personagens naquele 1 minuto, você pausa para agregar alguma informação nova, né? Enfim. Então, um exemplo também do Pulp Fiction, logo na continuidade, é a cena, cuidado com agulhas, quem não consegue agulhas, tá, fecha os olhos, mas é a cena que eles tentam salvar a Mia dessa overdose. E a gente tem, então, uma justaposição de ações, a gente acompanha a respiração de cada personagem, tem todo aquele olhar, aquela pausa de uma cena que levaria, na vida real, para dar o shot da injeção, levaria 3 segundos, o Tarantino conseguiu colocar aqui uns 40 pra gente. Olha como ficou. All right, count to 3. All right, ready? 1. 2. 3! Outra possibilidade é o uso da câmera lenta, que ela pode direcionar o olhar do espectador para a própria consciência do personagem, né? Pode sugerir visualmente, então, diferentes estados de consciência. Você pode mostrar como o personagem vê o mundo num momento de trauma, num momento de crise, num momento, talvez, de muito sucesso. Usa a câmera lenta para enfatizar essa visão que ele está tendo das coisas naquele instante. E se for uma câmera lenta usada junto com a posição da câmera de ponto de vista, aumenta muito a nossa empatia por aquele personagem também. Então eu trouxe 2 exemplos. Um é do Sherlock Holmes. Vejam aí. This mustn't register on an emotional level. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, will attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block feral left. Weaken right jaw. Now fracture. Agora o outro exemplo do Kung Fu Panda.
Assim como tem a câmera lenta, também é possível usar uma câmera rápida. Ela pode dar uma agilidade para a cena, dinamicidade, enfatizar alguma coisa, justamente porque ela está se desdobrando aos olhos do espectador de um modo diferente, chama atenção para si. Ela tem aquela cena que acontece toda bem rapidinho, ao invés de você pensar logo que ela vai embora, você pensa assim, nossa, ela foi trabalhada desse modo diferente do resto da linguagem do filme, então ela chama atenção para si. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é do filme O Fabuloso Destino da Amélie Poulain, que o uso da câmera rápida contribui muito para a própria linguagem estética do filme. É uma coisa diferente que combinou com todas as inovações que esse filme trouxe, enquanto é uma estética visual bem peculiar, bem própria. Olhem que bacana essa cena da Amélie Poulain. Outra possibilidade de trabalhar com o tempo nos filmes é com o uso do flashback, em que a gente tem as memórias trazidas à tona, né? Tem que ser usado com muita parcimônia, senão não agrega, certo? O uso do flashback tem que contribuir para o desenvolvimento da narrativa, tem que contribuir para o nosso entendimento do que está acontecendo ou de quem são aquelas pessoas envolvidas na cena. E ele é muito eficaz, principalmente quando você não tem a figura do narrador. Porque daí você não precisa ter aquela voz dizendo que aconteceu alguma coisa, você tem a memória que aparece, né, para o personagem, que se desdobra. Muitas vezes com alguma técnica de solução da imagem, ou então o uso de uma cor diferente. Enfim, várias possibilidades para sinalizar claramente para o espectador que é um flashback. Um exemplo é o Titanic, que na verdade ele é todo enquadrado como um flashback. Ele tem esse frame, né? É a personagem da Kate Winslet muito mais velha, relembrando tudo. Durante o filme, é claro que a gente esquece, volta e meia a gente é lembrado do fato de que tem um enquadramento de flashback aí, mas é uma possibilidade que é bastante usada. O filme todo acaba sendo um flashback. O curioso caso do Benjamin Button é um outro exemplo mais recente. The china had never been used. The sheets had never been slept in. Titanic was called the Ship of Dreams. And it was. It really was. E assim como tem o flashback, também tem o flash forward, que é quando a gente pula para um futuro real ou imaginado naquela ação. Geralmente ele tem uma fusão lenta para preparar o seu público, né? Para você entender a linha do tempo que está acontecendo aqui, que é um flash forward, tá? A cena do Sherlock Holmes que eu mostrei antes com a questão da câmera lenta também é um flash forward. Por quê? Porque aquilo ali da luta não está acontecendo, é ele antecipando, é ele imaginando o que vai vir a acontecer depois. Então, não vou repetir a cena, mas ela funcionou tanto para mostrar a câmera lenta quanto o flash forward. No filme A Chegada também tem um exemplo bem bacana, quando se antecipa o futuro, né, quando se mostra a personagem da Amy Adams com a filhinha dela depois, né, se dá esse avanço da narrativa, né, e depois volta para o ponto em que está. E uma última técnica das principais, né, da seleção que eu trouxe é o congelamento. O congelamento do tempo, que também é chamado de freeze frame, em que o mesmo quadro fica repetido parecendo uma fotografia, como se tudo parasse, né? E você fica vendo aquela imagem parada numa coisa que é o cinema, a imagem em movimento. Então, obviamente, quando se usa o freeze frame, chama atenção para aquele momento. E aqui vai um exemplo bacana do filme Os Bons Companheiros, do Scorsese. Our neighbors didn't park in our driveway anymore, even though we didn't have a car. At 13, I was making more money than most of the grown-ups in the neighborhood. I mean, I had more money than I could spend. I had it all. One day,
One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. Bom, esses foram alguns casos, então, de como se trabalha com o tempo no filme. E é importante, quando vocês estiverem vendo algum filme, principalmente pensando num filme que veio de uma obra literária, que vocês tentem estabelecer essa ponte, né? Como que o tempo se dá na história, como que ele é mostrado pra gente, que impactos isso tem no nosso entendimento de tudo. É isso por hoje. Até a próxima!